Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade, lição 93. Não se impaciente. Você não vislumbra a solução rápida para o problema. São muito fortes os empecilhos, os atrapalhos. Nada caminha como você deseja. Mas, apesar das dificuldades, lembre-se de que o tempo tudo soluciona. Tenha otimismo. Creia que Deus tem um plano de paz e felicidade para você. Não se fixe nas barreiras à sua frente. Aguarde. Esperar com confiança em Deus é garantia de constante êxito. Assim, peço para silenciarmos para fazer nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e companheiros do plano maior, agradecemos nesse momento por toda a semana que tivemos, por todas as bênçãos recebidas, que são muitas, e muitas vezes não paramos para agradecer a Ti, Senhor. Assim fazemos nesse momento. Também rogamos a Pleiade de Luz para que possa nos iluminar a todos que aqui estão no Centro Espírita, a todos que estão vendo pelo Face, que todos possam sentir a sua luz, a sua paz, o seu amor, e que possam ter uma boa compreensão de tudo aquilo que vai ser ventilado aqui nessa noite. Assim, nós pedimos também a todos aqueles necessitados, aos doentes que estão nos hospitais, aos presos nos presídios, a todos aqueles que estão sentindo alguma dor, precisando de algum auxílio nesse momento, que seja de um agasalho, um alimento, que possam ser, nesse momento, agraciados por Ti ou por algum amigo seu de caminhada que está aqui na Terra, que possa ajudá-los. Assim nós pedimos que a Tua luz e a Tua paz esteja sempre conosco em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Para o nosso estudo nessa noite, nós nos inspiramos no livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, no capítulo 4, página 41, onde nós somos concitados a vigiar os nossos pensamentos. O espírito é portador de inúmeros recursos que estão disponíveis para que possa evoluir, desenvolvendo potenciais que muitas vezes estão adormecidos esperando o momento de despertar, seja a inteligência, seja a saúde, a beleza, o trabalho, seja o pensamento. Nós, espíritos encarnados como humanos, filhos das estrelas, cidadãos do universo, irmãos do Cristo, filhos de Deus, possuímos os nossos potenciais elevados a uma fração de infinito. E para que esses potenciais existam, façam parte do nosso espírito, da nossa bagagem, das nossas realizações, eles precisam ser despertados, precisam ser encontrados, trabalhados, desenvolvidos, absorvidos a ponto deles virarem parte de nós de modo profundo, emaranhados que estejam nos tecidos sutis do nosso perispírito e desenvolvidos ao extremo daquilo que o planeta Terra possa representar para nós como escola. Esses potenciais, eles se encontram insípidos dentro de todas as pessoas e cada um de nós precisa desenvolvê-los, precisa encontrá-los e desenvolvê-los, entendê-los. Nós precisamos ter a noção da responsabilidade em que estamos inseridos quando possuímos tão grandes potenciais e faculdades à nossa disposição para que façamos uma correta leitura do mundo em que estamos, para que façamos uma correta avaliação do caminho que escolhemos e dos movimentos que realizamos e nos comprometemos, e também do que somos capazes, sendo espíritos perfectíveis, filhos de Deus, irmãos do Cristo. Entre muitos desses potenciais, nós temos o pensamento. O pensamento é a mão direita do espírito.
Quando o Espírito deseja alguma coisa, quando o Espírito se manifesta, ele o faz sempre pelo pensamento. Qualquer lição, qualquer situação que ele encontre, é pelo pensamento que ele a processa e que ele a compreende e a utiliza no futuro. Manuel Filomeno de Miranda nos faz alguns apontamentos e seria importante nós prestarmos muita atenção para que nós possamos realmente utilizar esse recurso magnífico à disposição de todos os indivíduos, de todos os espíritos. Esses potenciais que todos nós possuímos, eles são incompreendidos e desperdiçados, a ponto de os espíritos reencarnarem sem eles, de modo a não se agravarem mais, ou para aprenderem a valorizar aquilo que desprezam, abusaram ou vilipendiaram anteriormente. Então esses potenciais, seja a inteligência, seja a saúde, seja a sociedade, seja o pensamento, nós não os compreendemos, nós os temos à disposição e nós, muitas vezes, os desperdiçamos, não utilizamos, subutilizamos ou utilizamos mal. E quando isso ocorre, em reencarnações futuras, é possível que nós venhamos limitados dentro desses potenciais, ou muitas vezes que nós venhamos sem eles, de modo que nós observemos esse universo de possibilidades que esses potenciais, que essas faculdades representam, e passemos a utilizá-las e a movimentá-las de forma mais assertiva. Muitas vezes, nós, por exemplo, abusamos da nossa inteligência. Nós usamos a nossa inteligência para cometer crimes, nós utilizamos as nossas inteligências para realizar coisas que vão contra aquilo que seriam as leis superiores, as leis divinas. Às vezes, nós encontramos alguém que possui um potencial e ao invés de nós auxiliarmos esse indivíduo a desenvolver e a manifestar aquele potencial, nós o vilipendiamos, nós o transformamos em outra coisa, nós o corrompemos, nós abusamos dos nossos potenciais e do potencial que muitas vezes as outras pessoas possam apresentar. Nós desprezamos, às vezes, a nossa saúde, nós desprezamos, às vezes, a nossa família, o nosso potencial de trabalho, nós desprezamos a sociedade. E, se nós assim o fazemos, é possível que nós venhamos em encarnações futuras sem esses potenciais ou com eles muito comprometidos. E isso não é um castigo. Às vezes, nós precisamos observar aquela atitude que nos leva a agir daquela maneira, e em certas situações nós abusamos e se reencarnarmos novamente com aquele potencial no grau em que ele se encontra, é possível que nós agravemos ainda mais as nossas situações, reencarnamos para evoluir e para resgatar e acabamos não realizando e reencarnando e agravando ainda mais, utilizando aquele potencial para piorar às vezes as nossas situações sociais e espirituais. Então, nós precisamos desses potenciais e dessas faculdades, não podemos desperdiçá-las e não podemos comprometê-las. E precisamos realizar um esforço para conseguir alcançar o que significam e utilizá-los de forma produtiva. Então, é possível que a espiritualidade muitas vezes nos cerceie ou nos limite dentro desses potenciais. A mediunidade incompreendida e desconhecida faz parte da vida de todos os encarnados, mas ela resvala para o desdém, apesar de constantemente sermos assessorados e inspirados pelo pensamento por entidades de toda sorte, sejam benfeitores ou sejam desajustados. Então, vivendo as nossas vidas e utilizando o pensamento, possuímos também, correlato a ele, o potencial, a faculdade da mediunidade.
E a mediunidade, dentro da nossa sociedade moderna, ela é incompreendida e, senão, desconhecida. Às vezes as pessoas ouvem falar, já viram alguma coisa, assistiram num filme, numa novela, algum amigo já trouxe aquela informação, mas as pessoas não se afundam no seu conhecimento, não afundam a sonda do conhecimento. E aquilo que deveria ser um ato de lição acaba passando incompreendido, acaba ficando desconhecido do indivíduo. E a mediunidade não há forma, não há maneira de encontrarmos alguém que não a possui, pelo menos em seus rudimentos, e não há maneira de desligá-la. Ela existe em nós como uma faculdade e nós precisamos saber utilizá-la. Porque queiramos ou não, aceitemos ou não, sejamos espíritas ou não, estejamos ou não dentro de uma cultura que apresenta os aspectos, as lições acerca da mediunidade, aceitemos ou não, a mediunidade existe e está em cada um de nós. E nós estamos constantemente trocando, através dos pensamentos, das impressões dos pensamentos. A todo momento estamos em comunicação, seja com espíritos desajustados, seja com espíritos benfeitores, seja com anjos da guarda, seja com amigos espirituais, estamos constantemente trocando impressões com eles, sendo alimentados por eles através dos pensamentos e das inspirações, seja inspirando e lançando os nossos pensamentos com os nossos companheiros de jornada, com aqueles que estão encarnados conosco. Então, essas energias, elas existem, todos nós a possuímos, mas ela passa muitas vezes desconhecida e incompreendida, apesar de todos nós a possuirmos e estarmos à mercê das energias que nos cercam. Quando for melhor compreendida a mediunidade e o pensamento, e isso levar a um intercâmbio consciente das energias que envolvem habitantes dos dois planos, muitos males serão evitados na vida dos encarnados, reduzindo as expiações. Então, quando nós aceitarmos, quando nós estudarmos e compreendermos, quando nós observarmos em nós a mediunidade e o pensamento, nós realizaremos ações da nossa parte muito melhoradas, faremos opções por sermos inspirados pelos bons espíritos e evitaremos muitos problemas nas nossas vidas e reduziremos as expectativas que existem acerca das expiações. Nós nos conduziremos de forma mais acertada, nós nos envolveremos com pensamentos melhores, trocaremos impressões mentais melhores através da mediunidade e com isso reduziremos a nossa carga de dificuldades e de contratempos. Mas, para isso, precisamos encontrar o pensamento e a mediunidade, compreendê-los e desenvolvê-los, utilizando-os de forma consciente e mais assertiva. Necessário nesse contexto o controle mental do pensamento e a reflexão consciente em torno das ideias edificantes, evitando cultivar o pessimismo, as queixas, as reclamações, o mau humor, de modo que possamos alimentar energias melhores em nosso psiquismo. Então, quando nós entendermos que o nosso pensamento ele é fator preponderante para criarmos relações, para criarmos no mundo material, nós vamos nos responsabilizar melhor acerca disso. Porque se nós vivemos as nossas vidas, se nós encontramos as dificuldades atinentes das nossas expiações e das nossas provas, se nós observamos a nossa vida de encarnado somente pelo aspecto material, as queixas, elas são justificáveis, as reclamações também. O mau humor, muitas vezes, é justificável. Mas, se nós observarmos pela realidade espiritual, se nós nos percebermos inspirados, muitas vezes, por energias deletérias, se nós nos percebermos, muitas vezes, movimentando essas energias com o nosso próprio pensamento,
nós vamos perceber que queixas, reclamações, mau humor, cultivo de pessimismo faz mal para nós, faz mal para aqueles que estão perto de nós, faz mal para o grupo social onde nos movimentamos, faz mal para a psicosfera do planeta. Precisamos visualizar essas pequenas somas de energia como se fôramos diversas baterias, cada um de nós alimentando a sua energia no conjunto geral. Nós vamos ter a energia positiva do lado positivo e vamos ter a energia negativa do lado negativo. E nós vamos perceber que as energias negativas são muito mais facilmente movimentadas, quando precisaríamos fazer a movimentação das energias positivas, as energias do bem. Uma reflexão consciente em torno das ideias edificantes. Porque se nós as utilizamos, nós movimentamos em nós energias melhores. Nós manifestamos ao nosso redor uma melhor psicosfera. E nós ajudamos a alimentar a energia do bem que alimenta e que edifica e que movimenta o nosso planeta como um todo, beneficiando não somente a nós, mas todos aqueles que compartilham esse tempo e esse espaço conosco. Então, quando observamos só pelo lado material, temos justificativas. Mas quando movimentamos e observamos pelo lado espiritual, percebemos que quando o fazemos, contribuímos para o mal. Melhor que reclamar seria movimentar o pensamento em oração, para nos libertarmos momentaneamente do casulo pesado e constritor que nos encarcera, voando psiquicamente para as regiões felizes que nos aguardam de retorno. Estamos aqui na Terra de passagem. Nossa encarnação é rápida e fugaz. Nossa vida constante e única é a vida espiritual. O corpo perece, mas o espírito nunca perece. Essa é a vida verdadeira. Mas, encarnados que estamos, precisamos compreender que aqui é uma escola. E nessa escola há que se fazer o melhor uso do material escolar, do ambiente escolar e das didáticas que correspondem a esse aprendizado. Se nós nos movimentarmos conscientemente, movimentarmos o nosso pensamento em oração, se nós buscarmos a companhia dos bons espíritos, nós podemos, em ocasiões especiais, abandonarmos, sairmos dessa condição de matéria que se degrada e alcança o fim, sairmos dessa condição e entrarmos nesse plano espiritual que nos cerca, esse plano espiritual que nos rodeia, entrando ali e captando dali as boas impressões que somos capazes de sintonizar. Mas, para isso, precisamos fazer o exercício mental, precisamos movimentarmos a nossa energia poderosa de espíritos para o bem, alcançando então essas regiões felizes de onde nós partimos e aonde invariavelmente retornaremos no momento oportuno. Mas levaremos daqui a bagagem que o espírito movimenta. E para isso, para que a nossa bagagem seja uma boa bagagem, precisamos ter a consciência de que precisamos movimentar em nós as energias do bem, as energias da oração e aguardar o nosso momento de retorno para o mundo verdadeiro que nos aguarda. O perdão também é poderoso recurso de evolução e alívio, pois quem utiliza liberta-se como o mestre que perdoou seus agressores, alçando-se para o supremo bem, enquanto que os malfeitores adoecem e afundam na justiça, que deverão resgatar inegavelmente. Então, às vezes, a gente, pelo nosso pensamento, imagina que quando nós perdoamos, nós estamos esquecendo, nós estamos abonando o crime ou a desfaçatez que o outro fez contra nós. Na verdade, quando nós perdoamos, nós estamos nos libertando. O indivíduo que pratica o mal, ele jamais comete esse mal contra o outro. Ele faz contra si mesmo. E, invariavelmente, a lei de justiça, amor e caridade o alcançará. E ele, inegavelmente, vai ter que promover o desequilíbrio, promover o equilíbrio que ele gerou em desequilíbrio.
esse indivíduo vai trabalhar na sua restituição e no seu soerguimento. E nós que o perdoamos, nós abandonamos aquela ceifa, nós entramos em outra seara, nós nos aliviamos e seguimos o exemplo do Mestre, seguimos o exemplo do Cristo. O Cristo tudo sofreu, mas constantemente perdoou aqueles que o agrediram. Fazendo isso, ele se alça para o supremo bem. Se nós o imitarmos o melhor possível, se nós colocarmos essa lição para o nosso entendimento dentro do nosso pensamento, nós também faremos um caminho parecido. E também nós seremos beneficiados pelo supremo bem e pelo perdão que promovemos. E aqueles que cometem o mal, que cometem a injustiça, precisam invariavelmente trabalhar arduamente para restituí-la. Alimentar um pensamento de vingança, de anti-perdão, nos envolve em um sentimento morbo, mormacento, repleto de vibrações perniciosas, conectando a criatura odiada com correntes mentais ao nosso lado, num ciclo de dor moral sem fim. Então, quando nós não perdoamos, invariavelmente nós desejamos a vingança. Quando nós movimentamos em nós um pensamento de anti-perdão, nós nos envolvemos em um sentimento de vibrações muito ruins, um morbo, uma coisa adoecida, mormacenta, pesada, difícil de ser conduzida. E aquela pessoa a quem nós nos atrelamos por vingança fica como que acorrentada, nós nos imantamos uns aos outros, criamos um campo magnético que nos conecta àquela pessoa. Nós vamos senti-la em qualquer lugar do universo. Nós vamos nos movimentar em direção a ela, ou iremos atraí-la até o nosso encontro. Então, aquilo que deveria ser um momento infeliz, fugaz e passageiro, acaba se estendendo pela enormidade dos tempos e acaba encontrando a pessoa ao qual nós não nos filiamos constantemente em reencontro ao nosso lado, até que nós aprendamos, até que nós entendamos, até que desenvolvemos o nosso pensamento, até que vamos entender o que significa realmente o perdão, abandonar as impressões superficiais que desenvolvemos até então e nos colocarmos como um novo aprendizado, uma nova sensação. Abandonando esses sentimentos ruins e perniciosos e afastando de nós aquele que invariavelmente nos encontraremos no futuro, mas em outra situação, em outro momento, sob outras lições. As divinas leis que operam com sagrada sabedoria não são aplicadas em vingança e cobranças indébitas, mas sim em forma de mecanismos reencarnatórios de reabilitação e de reequilíbrio, onde vingadores e vítimas são convidados ao amor. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, jamais utiliza as leis que Ele escreve no universo, aplicando essas leis em vinganças e cobranças indébitas. Quando nós não perdoamos, nós nos colocamos como vingadores, nós nos colocamos como cobradores. E quando o fazemos, realizamos isso de forma indébita. E Deus, na sua infinita sabedoria, quando precisa que dois indivíduos estejam juntos por conta do passado, que muitas vezes está em desequilíbrio, Ele os coloca em convites de amor. Coloca-os como mãe e filho, como pai e filho. Coloca esses indivíduos em desequilíbrio como irmãos, dividindo espaço, dividindo o mesmo seio de mãe, dividindo o mesmo carinho, encontrando muitas vezes aquele que é o seu desafeto, agora numa outra condição, sobre um outro signo, um outro significado. Não mais um inimigo, um irmão. Não mais um inimigo, um filho. Não mais um inimigo, um pai. E quando o fazemos, apesar das dificuldades, apesar das animosidades,
Sim, nós nos harmonizamos muito mais do que quando nós nos arvoramos em querer cobrar aquilo que não é para ser cobrado, ou queremos vingar aquilo que muitas vezes é um ato de desespero. Se nós entendermos essas divinas leis, se nós observarmos aquilo que é sagrado, se nós a aplicarmos pela ótica do Espírito, não correremos o risco de cair nesse erro. A ninguém cabe o direito de cobrar de outro em petição de justiça, porque os nossos são critérios caprichosos e cheios de rancor, alimentados pelos pensamentos em desalinho e que desconhecem os mecanismos do alto. Então, muitas vezes, nós nos vemos em condição de desvantagem. Pensamos que o destino não nos é simpático. Pensamos que Deus não nos observa. E achamos que devemos levantar a nossa voz em petição de justiça, porque onde já se viu passarmos por tal situação, aonde ninguém percebe que estamos sendo injustiçados. Nós não conhecemos toda a verdade. Nós estamos movimentando o nosso pensamento em desalinho. E nós precisamos compreender que aquele que tudo julga em última instância sabe exatamente aonde precisa calcar, sabe exatamente o momento que precisa acontecer e sabe exatamente a lição que precisamos aprender. Se nós nos colocarmos de modo dócil, se nós nos colocarmos de modo compassivo e entendermos que precisamos daquelas lições, sejam elas quais forem, se não fazem sentido agora, farão no futuro próximo, quando nós, saídos do corpo e da realidade material, encontraremos na realidade espiritual as explicações que estamos buscando. Então tenhamos paciência, coloquemos o nosso pensamento para trabalhar em nosso favor. Coloquemos dentro do nosso pensamento novos elementos para conseguirmos fazer as melhores avaliações. As avaliações que são as melhores que conseguimos movimentar agora com a bagagem que possuímos. Confiemos que os mecanismos do alto, confiemos que Deus sabe o que faz. Deus não necessita de nossa ajuda a fim de fazer que as leis de amor sejam respeitadas. E aqueles que se comprometem recebem o corretivo necessário, seja uma enfermidade depuradora, seja o destino, seja problemas afetivos, acidentes ou anomalias físicas e mentais. Então, os indivíduos, nós muitas vezes imaginamos que Deus precisa da nossa ajuda, Ele não está sendo ágil o suficiente, Deus não está tendo os mecanismos necessários para realizar a justiça como nós a entendemos e como a desejaríamos. Mas Deus não necessita da nossa ajuda. E quando Ele faz a aplicação das suas leis, Ele faz também a aplicação da lei de amor. Nós aplicamos uma de cada vez. Ele aplica todas sem desequilíbrio. E Ele sabe como fazê-las respeitar. E aqueles indivíduos que muitas vezes se comprometem, aqueles indivíduos que necessitam de um corretivo, necessitam de um lembrete, Deus, antes de aplicar esses corretivos, convida, às vezes durante décadas, às vezes inúmeras vezes, faz os convites, faz os alertas, faz os chamados, e nós é que nos mantemos distantes, nós é que nos mantemos surdos a esses convites, a essas admoestações. E, em última instância, aí então encontramos uma enfermidade, um problema afetivo, um acidente, uma anomalia. Nós encontramos então o nosso destino. Nós trabalhamos arduamente, às vezes nos desviamos durante muito tempo para chegarmos naquele lugar, para encontrarmos aquela dificuldade que então nos fará parar. Às vezes precisamos ser parados. Se nós não somos parados muitas vezes pelos problemas, pelas dificuldades, pelas doenças, nós entramos em caminhos cada vez mais escabrosos. Nós nos afastamos em demasiado daquilo que é a realidade que deveríamos estar observando e seguindo. Então precisamos ser parados. E aí então
Deus, na sua infinita sabedoria, manda para nós uma dificuldade que nos coloca, então, a pensar, a estacionar, a realizar movimentos de retorno e de entendimento. Mas Deus o faz com amor, dentro da quantidade de teimosia que nós movimentarmos e dentro da quantidade de tempo que nós nos afastamos daquilo que deveríamos estar realmente vivendo e aprendendo. Então, mesmo quando encontramos dificuldades, são as corrigendas que nós, como espíritos, precisamos para nos emendar. O objeto de nossas tormentas não é o que nos fazem, mas sim aquilo que o nosso pensamento molda como quadro sobre nós, aquilo que alimentamos acerca dos fatos que ocorrem, nossa reação frente às coisas, nosso conteúdo íntimo, nossos pensamentos. Então, as coisas, as dificuldades, os problemas, as injustiças que fazem contra nós, na verdade, não possuem o significado em si, mas sim o significado que nós damos. Aquilo que o nosso pensamento molda com o material que recebemos, com o quadro que enfrentamos. Aquilo que nós alimentamos acerca daquilo que ocorre, aquilo que as pessoas fazem, aquilo que o universo faz, aquilo que as situações promovem e nos alcançam. A nossa reação frente a isso, o nosso conteúdo íntimo, o nosso pensamento. Então as dificuldades em si, elas são neutras. A maneira como nós as observamos, o pensamento como nós o movimentamos, é que recai, é que acontece, é que se propaga. Precisamos entender e precisamos fazer essas leituras, observando tudo isso através do espírito que somos e movimentando, então, esses entendimentos, essa escola evolutiva de ação em nosso benefício, para que nós consigamos acertar mais e movimentar o nosso pensamento de forma mais assertiva e menos atribulada. Concito a todos para que leiam um livro. Existem muitas lições outras, que todos nós precisamos encontrá-las e desfrutá-las em nosso próprio benefício. Imaginemos agora, através do uso então do nosso pensamento de uma forma mais elaborada e mais assertiva, erguendo-o e movimentando-o para encontrar a Deus nosso Pai e Jesus nosso Mestre. Observar e tentar entender como Cristo pensava, para que nós possamos imitá-lo também em pensamento. Se nós já o copiamos em atos, se nós já o copiamos em palavras, talvez agora nos falte moldar o seu pensamento. A forma como ele falava, a maneira como ele se expressava e as energias da forma como ele as movimentava. Para que nós possamos ser os seus discípulos, para que nós possamos estar na nossa encarnação colhendo mais frutos do que espalhando espinheiras, e para que nós possamos nos alimentar com a energia do bem, através da mediunidade e da compreensão que fazemos acerca dela. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, que Ele não permita que nós o abandonemos, e que Ele ilumine os nossos passos, sendo a luz do nosso horizonte. Que assim seja.